Estamos a transmitir em streaming para o brasileiro. Vamos gravar. Sim? Então, estes aqui podemos fechar quando nós encontramos aqui na sexta, nós estudamos alguns assuntos chamamos de estudar os centros de força ou chakras. Não sei se vocês já ouviram falar destes assuntos, mas aqui é mesmo um estudo, ou seja, entre amigos, não é uma conferência, nada, é mesmo um estudo. Geralmente nós temos muitos textos, muitos assuntos para estudar, mas nós escolhemos este porque é muito, muito prático. De facto, este chama-se Os Centros de Força e a Metafísica Experimental. Técnicas ascéticas de despertar iniciático. Então, o assunto deste caderno, deste livro, é mesmo sobre os centros de forças, ou seja, nós temos, não sei se vocês já ouviram falar dos chakras, nós temos como pontos de força, de consciência. A nossa consciência não é homogênea, tem alguns pontos de consciência que podem ser desenvolvidos, despertados, e o despertar destes centros de consciência vai gerar algumas experiências espirituais. Este é o ponto fundamental. Estes centros estão em correlação com alguns pontos algumas glândulas endócrinas do corpo físico, também estão em correlação com alguns pontos de alguns corpos energéticos que queremos estudar, aprofundar. Mas aquilo que nos interessa mais de tudo é o aspecto prático, ou seja, as técnicas. É por isso que nós escolhemos este caderno. Este fala de técnicas de despertar iniciático. As técnicas, se nós vamos ver o índice geral, só para ter uma ideia, esta é uma forma de introdução, depois, cada vez, iremos estudar lendo o livro, que é muito, muito denso, escrito muito, muito sintético, ou talvez, às vezes, fazendo uma exposição, alguém que, por exemplo, estudou um pedaço, um aspecto deste caderno, deste aspecto, pode fazer uma exposição, expor aos outros, é um ponto para começar a falar destes assuntos. Se vocês veem, o livro está dividido em 5 partes. Okay? A primeira é uma parte mais teórica, mais difícil, e por isso nós não iremos ler tudo, mas iremos ler algumas coisas para ter as bases teóricas fundamentais. E, essencialmente são noções sintéticas da constituição oculta do homem e da mulher, ou seja, os corpos energéticos, as energias vitais, onde é que estão, o que é que são estes centros de forças, o que é que são estes chakras, porque não está sempre tão claro assim, ok? Então, há muita terminologia que é importante aprender um mínimo, porque como é aprender a anatomia de base antes de fazer uma operação, é necessário pelo menos ter uma ideia. Depois fala da sagralidade do alfabeto hebraico, porque também na meditação nós iremos ver, isto é tudo orientado para fazer técnicas de meditação. Okay? E há algumas meditações que precisam de um mantra. Não sei se vocês ouviram falar. Há palavras de força que despertam, ser repetidas na consciência e pronunciadas num sentido espiritual, que nós iremos ver, um sentido esotérico. Neste aspecto aqui,
esta pronúncia desta palavra de força desperta estados espirituais. Então, mas estas palavras são em linguagens sagradas. Podem ser sânscrito, pode ser o hebraico, pode ser outras linguagens, mas não todas as linguagens são iguais. Okay? E depois há uma parte, um segundo livro, tudo sobre a meditação, aspecto prático, o que fazer. Um terceiro livro sobre os 12 centros de forças, porque a tradição índia, os mais conhecidos são geralmente 7 centros de forças, mas na verdade há muito, muito mais. E Tommaso Palamides identificou como principais para o desenvolvimento, nosso desenvolvimento, 12, mas também há outros centros de forças, outros centros de consciência, então, e cada um destes tem algumas particularidades. Tem por exemplo, um diagrama, um yantra na tradição oriental, tem uma explicação, muitas coisas. Por fim, temos um quarto livro que fala da influência dos astros, ou seja, de uma astrologia especial. Não sei se vocês nunca estudaram astrologia. Nós iremos fazer um curso de astrologia. É uma disciplina tradicional, okay, que estuda a relação entre o macrocosmo, ou seja, o universo, com os planetas, e o microcosmo, ou seja, nós mesmos. Essencialmente, os planetas são os centros de força do sistema solar. Okay? Então, quando estes centros de força estão sintonizados com os nossos, é mais fácil fazer uma tipologia de meditação. Este é o que está falado no quarto livro. Ok? Então, são muitas coisas. Vai levar um pouco de tempo, mas vai ser muito assim. Aqui, como eu dizia, agora eu fiz uma apresentação, mas em geral, cada um pode falar livremente sem problemas. E quando ter uma dúvida também de caráter prático ou teórico, pode falar sem problema. Ok? Se para vocês estiver bem, podemos começar. Geralmente a ideia é, às vezes vamos ler utilizando o texto para ter uma coisa. Às vezes vamos fazer uma exposição, ou também iremos fazer alguma coisa prática mais à frente quando teremos uma prática. Não? Margarida? Quer? O que são os centros psíquicos ou de força? Em que parte do corpo ou da alma se encontram? Que função desempenham com finalidades à nossa autorrealização mística e iniciática, ou seja, da santificação individual? A estas perguntas responderei desenvolvendo a doutrina tradicional sobre os centros em conformidade com a experiência das personagens mais significativas da Índia, de Buda até Patanjali, de Milarepa até Aurobindo, e em particular as experimentações de Arqueosófica, a escola esotérica de ascética que prepara, encaminha e aperfeiçoa aqueles que desejam, ao conhecimento do homem visível e invisível, dos mundos suprassensíveis e do ente supremo, através do desenvolvimento daqueles sentidos espirituais definidos justamente os centros psíquicos ou de força. A arqueosofia, do grego arché, princípio absoluto, e sofia, sapiência, é o conhecimento integral, é a sapiência arcaica, ou, em outros termos, a ciência dos princípios, que o apóstolo das gentes, Paulo de Tarso, define muito bem em duas famosas cartas, a primeira aos Coríntios e a segunda aos Colossenses. Nestas duas epístolas temos o testemunho do que constitui o ensinamento arqueosófico. Eis o que escreve São Paulo. Entre os perfeitos e iniciados. Olá, tudo bem? Olá. Sim.
Sim, com certeza. Ricardo? Desculpa. Não há problema. Sim. Pode se sentar. Mas aqui, resumindo, nós aqui estamos estudando um caderno técnico de despertar inicial que fala sobre os centros de forças, ou seja, os chakras. E começamos agora. Bem-vinda. Eis o que escreve São Paulo. Entre os perfeitos, iniciados, falamos de sabedoria, mas não de sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que são destruídos, mas sim falamos de uma sapiência de Deus, a teosofia, envolvida no mistério, que foi escondida e que Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. De facto, se remontamos no tempo ao longo da espiral dos séculos, constatamos que a metafísica experimental inerente aos centros de força com todas as suas técnicas psicossomáticas, tais como a arte de respirar ritmicamente e controlar a energia vital, as posturas bíblicas, a meditação, a renúncia das palavras teúrgicas para despertar e desenvolver as faculdades extrasensoriais conectadas aos centros, os conhecimentos astrológicos para as finalidades da autocultura, já existia antes dos 2000 anos que nos separam do cristianismo nascente, nas escolas e nos seminários helénicos de Hermes Trismegisto, entre os essênios do Mar Morto, em Qumran, entre os terapeutas recordados por Filon de Alexandria. Existia, no tempo dos colégios do Antigo Egito em Mênfis e em Tebas, e mais longe ainda, no ano 3500 a.C., nas universidades dos Sumérios, ou seja, há mais de 5.000 anos atrás. Então, com São Paulo, podemos supor que realmente, desde tempos imemoriais, o homem decaído do seu Éden tenha descoberto pouco a pouco as técnicas para reconquistar a pátria celestial perdida, as quais consistem na genialidade das diferentes ascéticas. Ok. Então, o que é que está a dizer aqui nesta primeira página? Então, está uma prefação. E, essencialmente, ele está dizendo há muitas perguntas, que não são nada claras em geral. Ou seja, o que são os centros psíquicos de força, em que parte do corpo ou da alma se encontram, porque também são corpóreos ou não corpóreos, são físicos, metafísicos, energéticos, espirituais, não é tão simples. Okay? Também, qual é a função? Porque pode ser uma função, às vezes, ouve-se falar de uma função terapêutica, às vezes, ou seja, de estar bem em saúde, às vezes psicológica, estar bem psicologicamente, às vezes espiritual, e às vezes também mística iniciática. Então, estes centros de força têm uma importância em diferentes aspectos da vida, porque iremos ver são diferentes centros de forças. E, essencialmente, ele, Tommaso Palmidessi, e nós iremos desenvolver este assunto num sentido arqueosófico. Arqueosófico quer dizer, é um termo que foi cunhado pelo autor e que quer dizer arque, princípio, e sofia, sabedoria. Então, segundo uma sabedoria dos princípios, que manifestou-se na história em muitas diferentes formas. Porque aqui temos, por exemplo, já 2000 anos antes de Cristo, em Egito, com Hermete Trismegisto. Hermete Trismegisto foi um instrutor da humanidade, identificado como uma divindade. Então era, no Antigo Egito, todas as ciências, a escritura,
foram portadas, trazidas por este personagem, este Hermes Trismegisto, que é a arte hermética, a alquimia, okay? Ele foi considerado fundador da alquimia. Depois temos os essênios do Mar Morto, temos também, mas também esta sabedoria, uma sabedoria tão antiga que remonta a 3.200 anos antes de Cristo. Na Universidade dos Sumérios já existiam estas técnicas. Okay? Então, o período histórico acaba aí. Muito provavelmente, pelo menos parece que estas técnicas são muito, muito mais antigas. Então, há como manifestação de uma mesma sabedoria que apanha diferentes formas, mas cujo conteúdo essencialmente é o mesmo, porque nós homens somos mais ou menos os mesmos nos últimos 5.000 anos, são mais ou menos os mesmos. Então, as técnicas essencialmente são as mesmas. Então, estas técnicas são desenvolvidas numa linguagem adaptada para os nossos tempos, mas o suco é o mesmo. Ok? Se vocês têm perguntas sobre quem são estes personagens, ou se não sei também talvez vocês querem saber também sobre Tommaso Palmidesi, quem é, porque este é autor deste livro também. Ele foi um pensador, filósofo e esoterista cristão italiano do século XX. E ele teve uma vida espiritual muito, muito interessante, porque ele não começou como cristão. A sua primeira abordagem na espiritualidade foi uma abordagem oriental. Ele foi o primeiro a introduzir a yoga. Diz-se a yoga ou yoga? O yoga. Foi o primeiro a introduzir o yoga na Itália. Ele foi o fundador da primeira escola de yoga na Itália. E todos aqueles que depois foram os instrutores de yoga formaram-se na sua escola. E ele havia uma abordagem e escreveu muitos livros de yoga, especialmente tibetano. Okay? Mas, nos anos mais ou menos 50, ele teve um repensamento geral, porque compreendeu que um trabalho interior teve uma conversão ao cristianismo. Ele descobriu que todas as técnicas que ele teve encontrado no Oriente existiam também no Ocidente, no esoterismo cristão, mas que a doutrina, ou seja, o aspecto mais profundo, era mais avançado, porque havia se quiser, é o resultado do seu trabalho anterior, okay? E porque a impostação doutrinal do cristianismo é uma impostação transcendente, okay? Pronto, ele teve esta ideia, ok? E portanto ele começou um trabalho incrível de redescoberta do cristianismo, que durou mais ou menos 20 anos, 30 anos, e que acabou com a fundação que levou à fundação de Arqueosófica, esta escola esotérica de alta iniciação, que segue mesmo esta descoberta do cristianismo, e este livro, Técnicas de Despertar Iniciático, que foi escrito no 1975, mais ou menos 30 anos depois do começo do seu estudo, do primeiro livro que ele escreveu no yoga sobre os centros de forças. Okay? Mas o ponto importante do seu abordagem é uma absência de dogmatismo, no sentido que ele diz: eu maturei, disse assim? Amadureci esta abordagem, estas reflexões.
Mas a arqueosofia é uma filosofia posterior. Ou seja, o que é importante é realizar, dar as técnicas, ter experiências, e depois cada um, de um ponto de vista doutrinal, vai decidir para si mesmo o que é. Então, não é algo de religioso, não tem é para cristão, hinduístas, islâmicos, ateus também, pronto. Porque, por exemplo, eu no começo não, era agnóstico, não era ateu, era agnóstico, no sentido que não tinha alguma ideia. Então, esta o importante é seguir a prática, fazer, depois a doutrina não é, o dogmatismo não é importante. Ele dizia, os santos não fazem problemas doutrinais. Ou seja, uma vez que São Francisco, quando ele efetivamente foi no Islã, ele não teve algum problema doutrinal com ninguém. E também o Saladino, temos cartas do Saladino a São Francisco, que dizia que eu agradecia mesmo das conversas e queria estabelecer uma forma de amizade com ele. Então, não há... este é um aspecto muito importante da arqueosofia. Se vocês têm perguntas ou querem, não sei, sublinhar algumas coisas, podem livremente, sem problema. Sim? Okay. Tá bom. Vamos. Quem está profundamente por dentro dos assuntos místicos e iniciáticos sabe bem que a autorrealização, o controle de si próprio, a iluminação não são realizáveis sem conduzir a um mais alto nível de funcionalidade os centros de força, quais instrumentos da alma, órgãos sensoriais espirituais que neles trazem uma predisposição atávica aos vícios e aos erros capitais. Para entendermos bem, é útil um conhecimento preliminar da estrutura escondida metafisiológica do organismo humano. Conhecimento, mesmo sumário, que dei na minha lição de arqueosofia número 8, a constituição oculta do homem e da mulher. Lembre sumariamente que a pessoa humana não é inteiramente no corpo físico, mas estende-se num mundo de subtis energias luminosas e coloridas, visíveis a quem é dotado do sexto sentido, a clarividência, as quais, além de constituir o ambiente no qual se move e vive, são o material do qual é composto o homem invisível aos sentidos ordinários. O corpo físico, feito de nervos, sangue, glândulas e tudo aquilo que entra na sua composição eletrobioquímica é compenetrado e revestido por outros corpos energéticos e, sendo de energia, nós chamamos-nos de corpos subtis, designando para cada um deles um nome. Primeiro, corpo etérico. Segundo, corpo emocional. Terceiro, corpo mental. Quarto, corpo causal. Cada um destes tem intercâmbios com um oceano de energia etérica, emocional e mental. Estes corpos energéticos ou metafisiológicos, no sentido que vão além da fisiologia, são os instrumentos do homem verdadeiro, do homem que sobrevive à morte física, homem constituído de espírito, alma emotiva e alma erótica. Os três princípios imortais enunciados, o corpo físico e aqueles energéticos, são, pelo contrário, mortais e destinados à desagregação, têm um corpo permanente subtil que se chama corpo causal ou causante, que nunca é mudado no curso das reencarnações. Então, neste corpo causal estão centros psíquicos causais que se repetem com estrutura similar em todos os corpos subtis, mental, emocional e etérico, e refletem-se ainda no corpo físico sobre as glândulas endócrinas e sobre os plexos nervosos. Entre os corpos energéticos, instrumentos do eu e do corpo físico, flui uma especial energia vital regulada pela respiração, pelos astros e pela vontade educada
Tá bom? Muito bem. Então, aqui é muitas informações. Okay? Então, vamos fazer um diagrama para compreender. Porque tudo o que nós vemos aqui no mundo físico é mediado pelos sensos. Pela vista, pelo ouvido, pelos tatos, mas também os outros sensos subtis. Okay? E nós somos um corpo físico, mas também temos uma energia vital, temos também emoções, temos também pensamentos. Então, essas emoções como se agregam-se num corpo chamado corpo emocional. Os pensamentos agregam-se num corpo chamado corpo mental. Vamos ver a constituição simples. Depois iremos estudar mais à frente, porque é um capítulo mesmo sobre isto. Mas, só para ter uma simples ideia, este é um homem. A constituição do homem e da mulher é a mesma, mais ou menos. Este não é excepcional, ok? Então, este é o corpo físico, desenhado adequadamente, minuciosamente. Temos também um corpo etérico ou vital, que pode também ser visto em algumas condições, facilmente em algumas condições ambientais, também fotografado às vezes. Okay? E parece como uma neblina ou pequenas linhas ou uma coisa transparente e branquinha ou azulada, exatamente. E este, essencialmente, é a contraparte energética vital do corpo físico. Ou seja, é aquele que estrutura todo o corpo físico e gera os processos vitais. Então, este corpo simplesmente está relacionado com o estado de saúde do indivíduo. Não é nada de espiritual, ok? É simplesmente algo relacionado ao estado de saúde do indivíduo. Se uma pessoa tem muita vitalidade, este pode ser um pouco mais grande. Se tiver pouca vitalidade, as linhas são um pouco assim, um pouco esparpalhadas. Interessante, mas mais ou menos isto simplesmente está relacionado com a saúde do indivíduo. Depois temos aquele que é chamado também corpo emocional ou também corpo astral. Então, este é o etérico. E este é o corpo astral, que são as emoções. Okay? É um corpo, um vestimento, okay, de energias coradas. Desta vez, as cores representam a tipologia, a qualidade das emoções. Nós iremos ver mais em frente, iremos estudar diferentes cores, produzem estão relacionadas com diferentes emoções, por exemplo, o azul, a espiritualidade, o amarelo, a inteligência, o vermelho, o amor, por exemplo, pode ser escuro, pode ser claro, diferentes coisas. Okay? Este é o corpo astral. No enquanto aqui temos também um outro corpo, ainda mais dilatado e menos semelhante à forma física do homem e da mulher, é chamado de corpo mental. Okay? Onde estão todos os pensamentos, essencialmente o corpo que nós utilizamos para... Sim. Nada a ver. Mas todos estes são corpos energéticos, mortais, no sentido, quando nós nascemos e depois desenvolvemos e depois morremos, o corpo físico muda radicalmente. Nós não somos aqueles que fomos quando nascemos. E quando tínhamos 6, 7 anos, não somos os mesmos fisicamente. Nem somos os mesmos energeticamente, na vitalidade.
E com certeza não temos as mesmas emoções. Muitas vezes, em poucos dias, mudamos radicalmente as emoções. Também não temos a mesma estrutura mental, os mesmos conhecimentos, as mesmas coisas, mas, de qualquer forma, nós percebemos nós mesmos como um eu. Como nós mesmos, porque somos... Há um aspecto interior que nós somos em tudo, desde o nascimento até agora, nós percebemos nós mesmos como um eu. Ok? Então há um aspecto mais profundo, ou seja, algo chamado de causal, chamado de causal porque é a causa das reencarnações, da estrutura, okay, física e energética que nós temos, okay, que permanece o mesmo, que contém um tríplice aspecto da individualidade, que nós chamamos de eu, mas não é o eu psicológico da psicologia, é um eu inteso e diferente, são os princípios espirituais, okay, do homem e da mulher, que podemos identificar em espírito, alma e eros. Ok? E então temos, agora podemos ler melhor. Os três, o corpo físico, feito de nervos, sangue, glândulas e tudo aquilo que entra na sua composição eletrobioquímica é compenetrado e revestido por outros corpos energéticos. E, sendo de energia, nós chamamos-los de corpos subtis, desenhando para cada um deles um nome: corpo etérico, corpo emocional ou astral, corpo mental e corpo causal. Cada um destes tem interscâmbios com o oceano de energia etérica, emocional e mental. Estes são os agregados que nós utilizamos para nos relacionar com o mundo emocional, mental e vital. Vamos um pouco em frente. Os três princípios imortais, okay, que são espírito, eros e alma, ou seja, o homem verdadeiro, tem um corpo permanente subtil que se chama de corpo causal ou causante. Ou seja, este corpo aqui é permanente. O corpo físico, depois da morte, desgrega-se. Então, quando nós morremos, este corpo físico se desgrega. Mas também o corpo etérico, que é a contraparte energética do corpo físico. Também o corpo astral, no longo prazo, desgrega-se. As emoções perdem-se. E também o corpo mental, as construções filosóficas, os pensamentos que nós fizemos vão desaparecer. É por isto que de uma encarnação numa outra encarnação não permanece nada de pensamentos, de emoções que nós tivemos, ou de lembranças memorizadas no corpo físico. No enquanto, aquilo que está memorizado neste corpo, o corpo causal ou causante, ou seja, aquele que nós iremos ver é a mente abstrata, mas informal, e que contém também as gravações das experiências mais profundas, a essência das experiências mais profundas, que podem com algumas técnicas, às vezes aparecem, podem ser despertadas e podem gerar aqueles que são lembranças de vidas passadas. Okay? Este não morre. Okay? Então, o verdadeiro eu com este corpo causal permanece para cada encarnação. E o que é que está dizendo aqui? O corpo causal, o causante, que nunca é mudado no curso das reencarnações. Então, neste corpo causal estão os centros psíquicos causais. Então, aqui temos os centros psíquicos. Vamos dizer, isto seja o corpo causal. Aqui temos os centros psíquicos, centros de força.
causais que se repetem com estrutura similar em todos os corpos subtis. Ou seja, consequentemente, estes centros psíquicos de força reproduzem centros de consciência no corpo mental, no corpo astral, no corpo etérico, até o corpo físico. Refletem-se ainda no corpo físico sobre as glândulas endócrinas e sobre os plexos nervosos. Ou seja, nós temos, por exemplo, a glândula pineal, a glândula hipófise, o timo. Há diferentes glândulas que estão relacionadas com estes centros de forças. Ok? Iremos ver o centro coronal com a glândula pineal, o centro frontal com a glândula com a hipófise, o centro da garganta com o timo. Todos os centros possuem uma relação ainda no corpo físico, mas também no corpo etérico, no corpo astral e no corpo mental. Isto é muito importante porque se eu quero fazer, por exemplo, uma terapia, terapia alternativa com pranoterapia, aquele que vou dinamizar vai ser o centro de força etérico, okay? Porque é de energia vital. Eu estou fazendo uma injeção, vamos dizer, de energia vital, ok? Então vou dinamizar aquele que será o centro etérico. No enquanto, se eu quero ter um melhoramento ou trabalhar com o aspecto emocional, com que é preciso trabalhar é com os centros do corpo astral, okay? Mas para nós, para obter uma experiência espiritual, não há nada, uma experiência espiritual não há nada a ver com o aspecto vital, nem emocional, nem mental. Precisamos trabalhar com aqueles que são os centros causais do corpo causal, ou seja, de um aspecto, iremos ver com uma tipologia de meditação sem forma. Porque este corpo mental, nós iremos ver, agora são muitas informações em pouco tempo, mas este corpo mental é um corpo que nós utilizamos para fazer pensamentos formais, imagens. Por exemplo, quando eu pensar a minha casa, okay, ou a uma casa, eu vejo mesmo a casinha com não sei, com fumaça, o que é, ok? Uma outra coisa é se eu pensar ao conceito da casa. Então, o conceito da casa, a casa é algo que protege do exterior do interior. Então, é como um círculo onde eu afasto o que está fora do que está dentro, assim que aquele que está dentro está como unido, protegido e pode se manifestar, sendo fechado do exterior, pode se manifestar, por exemplo, um amor, uma presença. É o mesmo conceito do templo. Então, a mesma ideia da casa, num aspecto abstrato, produz muitos, não tem uma forma específica, ok? É um jeito de pensamento que não possui uma forma delimitada. No enquanto outro jeito de pensar, o pensamento formal, é mesmo uma imagem. É um jeito de pensar um jeito de pensamento para conceitos. O outro é para imagens. Okay? Então, quando nós iremos fazer meditação, nós precisamos compreender como mover e utilizar esta mente aqui, aquela causal, que move-se para conceitos e não para imagens. Meditações que utilizam a imaginação são úteis para o mental, o astral e às vezes o etérico também. Ok? Mas para nós precisamos, para esta tipologia de meditação, este aspecto aqui mais espiritual. Para outras, precisaremos de outros.
Entre os corpos energéticos, instrumentos do eu e o corpo físico, flui uma especial energia vital, regulada pela respiração, pelos astros e pela vontade educada. Então, 3 aspectos muito importantes: a respiração energética, uma respiração especial. Os astros, nós vimos as condições do ambiente onde nós estamos, que mudam essencialmente, e pela vontade educada. Ou seja, também a vontade pode mudar estas correntes. E este é o ponto crucial, este da vontade. Vamos ver porquê. Vamos um pouco mais em frente, depois. Os centros fundamentais conhecidos pela ascética indotibetana, yoga, são 7, mas segundo a experiência da ascética arqueosófica, o número sobe para 12, assim distribuídos: centro coronal no alto do crânio, centro occipital na nuca no cerebelo, centro frontal na raiz do nariz, centro bucolaríngeo na garganta, centro cardíaco na região do coração, centro da mão direita, centro da mão esquerda, centro umbilical, centro genital abaixo do umbigo, centro basal na raiz da coluna vertebral, centro do pé direito e centro do pé esquerdo. Muito bem, vamos ver. Então, vamos desenhar aqui uma. Tá vendo? Ok. Então, temos centro coronal, aqui, na cima da cabeça. Centro occipital está aqui atrás. Ok? Este é um ponto, vou desenhar aqui. Ponto muito importante, muito pouco conhecido, mas é a base da consciência do eu. Centro frontal, no raiz do nariz, este é o mais conhecido, todos conhecem também. Terceiro olho. Centro bucolaríngeo na garganta, este é menos conhecido. Este é relacionado com a clarividência, este é relacionado com a clarividência. Comunicação. Sim, exatamente. E também, não só com a clarividência, mas também com a percepção do tempo. Sim. De fato, despertar deste centro pode dar intuições mais o que acontece mais à frente. Sim. Também aqui, antes de chegar, sim, na garganta, também está relacionado com a formação das imagens. Portanto, quando há um exercício que pode ser utilizado para descendendo com a mente, tentando descer com a mente no coração, encontra-se um momento onde a mente descende na garganta e começa a produção onírica. Então pode acontecer de começar a ver coisas, sonhos, ok? Sonhos e estado lúcido. Então este é um exercício que podem tentar de ver. Sim, é relacionado com a yoga do sono. Centro cardíaco, isto é o mais. Há 3 centros que são os mais importantes, que são centro frontal, centro cardíaco e o centro basal, ok? Relacionados com o espírito, a alma e o eros. No centro frontal está relacionado com todas as faculdades intelectivas. O centro do coração está relacionado com o aspecto místico, as experiências de todos os místicos, a percepção da luz interior está relacionada com este. Então, uma forma de ascese muito importante é a meditação sobre o coração pela percepção desta luz interior. Ok? E aqui fala, mas também há um caderno apósito para isto, porque é muito importante. Centro da mão direita e o centro da mão esquerda, que são um aspecto de misericórdia e de justiça. E depois temos
um centro umbilical. Ecco, daqui adiante é melhor, por enquanto, de não meditar diretamente, ok? Porque são relacionados com ainda é melhor trabalhar aqui, despertar como uma luz, assim que depois estes vão subir naturalmente. Vamos dizer assim, ok? À esquerda, centro umbilical, centro genital, baixo do umbigo, centro basal, na raiz da coluna vertebral, este aqui, relacionado com o eros, pé esquerdo e pé direito. Ok? Então temos 12 centros de forças, que são os principais. Também há outro, como nós dissemos, também existem outros centros de forças secundários, mas estes são os principais. De qualquer forma, estes três, espírito, alma e eros, são os mais importantes. Ok? E destes três, o coração é o mais importante de todos. Ok? Então, por quê? Desenvolvendo este centro de força, automaticamente os outros. É como quando tu acender uma luz, também todo o resto fica iluminado. Ok? Tá bom? Então, eu diria que o primeiro encontro pode também ser suficiente. Mas, ok. Então, esta é uma ideia de como, mais ou menos, hoje eu falei muito, mas em geral, lemos, falamos, resolvemos dúvidas. Pois, às vezes, assim, nós, por exemplo, lemos algumas partes, quando nos encontramos, podemos... Sim, exatamente. Eu diria que a próxima vez nós poderíamos começar do primeiro capítulo, que é a visão de Deus através do despertar dos centros de forças, e que quisesse poderia também avançar no segundo capítulo, mas este eu acho que já dá para... Sim. Será? Não. Vamos... Peço desculpa. Próxima vez, vamos começar do terceiro capítulo. Okay? Noções sintéticas sobre a constituição oculta do homem e da mulher. Okay? São muitas páginas, não vamos fazer tudo com certeza, são 10 páginas, mais ou menos. Mas, assim que vamos esclarecer melhor toda a constituição oculta, se vocês conseguem ler, depois falamos e vamos ver o que é que compreendimos, o que não compreendimos. Este livro custa pouco, são 10 euros. Como eu digo, mais do que um livro é um amigo pela vida, porque tem tudo. Da posição, da coisa. Então, pronto. Queria ver, não sei. Vocês têm algumas dúvidas? Bom, então, vamos nos encontrar também na próxima semana, próxima sexta, né? Às 7h30, e vamos ser pontuais, assim que depois podemos começar logo. Será uma pergunta, será todas as sextas-feiras? Porque algumas sextas-feiras não posso, nem sempre. Então, vai ser... Não, sim, tu vai. Não fica assim a perguntar. Nós vamos fazer todas as sextas-feiras, mas... Falei, quer dizer... Sim, e depois... Nós também temos outras iniciativas e, portanto, se tu não puder uma vez, depois uma outra, nós falamos para a Catarina. Não há. Sim, trocamos informações. Sim.
Também, que quisesse, nós temos uma mailing list e também um grupo no WhatsApp. Então, que quisesse pode deixar o endereço e também o número de telefone. Nós vamos pôr no WhatsApp, vamos comunicar todas as informações. Nós iremos fazer um curso. Este é gratuito, ou seja, somos aqui só para estudar entre nós, amigos. Nas segundas iremos fazer um curso de astrologia, das bases mesmo, as bases. Depois teremos cursos de herbanária, sob pedido. Geralmente nós fazemos também meditação, não aqui, mas na Bem-Posta, perto de Albor. Isso é que em que sítio é mesmo numa loja que nós perto da administração. Perto da administração, no velho aldeamento. Sim, mas não é um curso de meditação no sentido que é mesmo entre nós que já temos a ideia de como estudar, de como tem a ver fazer. com isto. Sim, no sentido que não é como aqui. Os cursos nós fazemos aqui porque para aprender, mas isto é mesmo só para fazer meditação, ok? Mas que quisesse, nós fazemos geralmente. E também acho que na parte fazemos algumas coisas. Iremos fazer alguma coisa na parte. Não me lembro. Quarta-feira, se eu ficar por cá, vou ter um pequeno laboratório de pintura iconográfica e desenho. Temos um espaço e à quarta-feira à noite, mais ou menos das 6 às 8, mas isso só vou saber daqui a um mesito, se calhar. Então depois informamos. Então, temos muitas atividades, ok? Então, não há problemas se uma vez uma pessoa falta, não consegue ir, a outra. E depois informamos. O importante é, para quem quisesse praticar esta meditação, de ler este caderno, ter uma ideia, depois assim que quando nos encontramos, falamos e esclarecemos tudo. Tudo bem? Esperamos que os brasileiros... Tchau. No Brasil.